parece que o pessoal da música sempre sabe o que eu vou falar. Brilha Jesus tem tudo a ver, porque hoje eu quero falar sobre Jesus, a luz do mundo. Jesus como a luz do mundo, mas não apenas essa luz que ilumina o mundo, mas essa luz que ilumina o nosso coração. Eu estava pensando por que é no Evangelho de João que vai aparecer esta ideia mais forte de Jesus ser a luz do mundo. No Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer para os discípulos: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Mas em João ele diz: enquanto eu estou com vocês, eu sou a luz do mundo. E pensando, eu me lembrei do capítulo 60 de Isaías. É uma profecia interessante em que Jerusalém é apresentada como a luz do mundo. Disse Isaías, não é bem o profeta Isaías lá de trás, né? Mas a profecia está registrada no livro do profeta Isaías. Levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória de Yahvé está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece resplandecente Yahvé, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém. E os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Que linda profecia, não é? Ela achou lá? Puxa, nem falei o versículo. Obrigado, Patrícia. É uma profecia messiânica, escrita muito provavelmente no tempo ainda do exílio. Eles estavam na Babilônia, ou talvez já tendo voltado da Babilônia, mas naquele tempo ainda de ruína, de destruição, das coisas muito desencaminhada. Era uma Jerusalém que não tinha nada a ver com a Jerusalém gloriosa dos dias de Salomão. Era uma Jerusalém decadente. E o profeta então diz que ela resplandeceria novamente. Mas quando o Evangelho de João foi escrito, depois do ano 80, talvez perto até do ano 90 da era cristã, a cidade de Jerusalém já tinha sido destruída de novo. Os romanos haviam destruído a cidade, o templo havia sido destruído, e esta profecia perdeu o sentido. Porque Jerusalém, de Isaías, conheceu o exílio, conheceu a destruição e passou por um processo de reconstrução, 500 anos antes de Jesus. Quando Jesus desenvolve seu ministério, Jerusalém é uma cidade bonita, tem um grande templo, é uma cidade de milhares de pessoas, milhares mesmo, dezenas de milhares, é uma cidade populosa, é uma cidade pujante. Mas quando o Evangelho de João é escrito, Jerusalém é ruínas. Jerusalém é uma cidade que perdeu seu brilho, porque agora Roma decidiu que ela não será mais um lugar de adoração ao Deus de Israel. Jerusalém foi inclusive profanada depois, de certa forma. Tentou-se construir ginásios em Jerusalém para a prática dos esportes típicos de Roma, dos gregos. Então era uma forma de tornar Jerusalém uma cidade gentílica, não é? Essa profecia de Isaías se perde, ou se distancia do seu cumprimento. As nações não virão mais a Jerusalém. Mas João escreve no Evangelho as palavras de Jesus. E para mim é muito importante o Evangelho de João, no capítulo 8, o verso 12 diz: de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha que interessante, Isaías disse: as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. E como eles seriam iluminados? Eles viriam a Jerusalém, de onde procederia a luz do Senhor.
Quem ler depois com atenção Isaías 60, vai encontrar eco desse texto em Apocalipse, a questão do sol, da lua, a presença de Deus. Então, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, Jesus está dizendo que é Ele quem vai iluminar os povos. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas para os que confiam no nome do Senhor, nascerá a luz nas trevas, diz o antigo profeta. Mas Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, não é mais uma cidade, não é mais um templo, que nós devemos procurar para encontrarmos luz para a nossa vida. Nós devemos nos voltar diretamente para a maior manifestação de Deus na história, nós devemos nos voltar para a pessoa de Jesus. Agora imagine um judeu ouvindo isso, naqueles dias. Ele que achava que Jerusalém era a luz do mundo, que Jerusalém era a cidade de onde procederia a justiça e o juízo para todas as nações da terra. Os profetas vão dizer que os reis viriam a Jerusalém para aprender a justiça. É como se dissesse que o governo do mundo partirá de Jerusalém. A sabedoria do mundo partirá de Jerusalém. Lembra aquela história da rainha africana, da rainha etíope, que vem a Salomão por causa da fama da sua sabedoria, e ela vem para aprender com Salomão e ela diz, olha, aquilo que eu ouvi falar da sua glória, da sua sabedoria, da sua riqueza, é muito menor do que aquilo que eu vi. Você é muito mais e a sua cidade é muito mais, esse templo é muito mais do que aquilo que eu ouvi dizer. Então, se lá na antiguidade Jerusalém fascinou a rainha de Sabá, Salomão encantou a rainha de Sabá com sua sabedoria, então, os judeus esperavam isso, que acontecesse de novo, das nações, dos reis das nações, virem a cidade deles para aprender a sabedoria. Mas não é o templo, não é um rei judeu, não são os sacerdotes do templo e não é o rito judaico. É um homem, é um galileu. Para uns o profeta, para outros o Messias, o Filho de Deus. Para os discípulos, aquele a quem eles chamavam de mestre, de rabi, de Senhor. É Jesus. As pessoas devem vir a Jesus. Então, a profecia de Isaías, que previa Jerusalém como centro da sabedoria de Deus, agora está numa pessoa. É Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. E isso, de fato, fez toda a diferença, gente. Quando a gente pensa na história, nós estamos aqui vivendo 2000 anos depois de Jesus. E o que ele ensinou nos influencia. Nós estamos aqui lendo palavras dele. Os valores que ele estabeleceu, os critérios que ele apontou, o caminho que ele ensinou. É isso que norteia a nossa cultura, norteia boa parte da sociedade, principalmente ocidental. Embora alguns possam dizer, eu não sou cristão. Mas quando você começa a conversar com a pessoa sobre o que é bom e o que é ruim, sobre o que é certo e o que é errado, você vai perceber que os valores que ele tem, que a cultura impregnou nele, são valores cristãos. Cristo está impresso nas mentes e consciências das pessoas. Sabe por quê? Porque ele é a luz do mundo. Ele iluminou o mundo. Ele trouxe luz para uma humanidade que estava em trevas. Jesus ensinou como amar o inimigo, amar o próximo. Jesus ensinou a verdadeira religião. Jesus corrigiu tanta coisa. E olha que os judeus já tinham bons valores morais, já tinham bons princípios.
Mas depois, quando o cristianismo cruzou a fronteira judaica e se espalhou pelo mundo grego-romano, e depois, por meio dos gregos e romanos, chegou aos que antes eram chamados de bárbaros, a civilidade, aquilo que nós hoje chamamos civilização, se dá pela difusão, pelo espraiamento das ideias de Jesus Cristo. Esses dias eu estava vendo alguém comentar sobre o que eram os vikings antes de aprenderem, de conviverem com os cristãos. Eles invadiram, enfim, eram violentos, mas quando você vai hoje na Dinamarca, na Noruega, na Islândia, na Finlândia, o que eles são? Uma sociedade totalmente diferente. Por quê? É uma das as sociedades mais desenvolvidas do mundo. E o que modificou a cultura daqueles povos? Eles desceram lá do norte, né? Vieram trazendo violência, saqueavam e voltavam para a sua terra. Mas acabaram levando o quê? O conhecimento de Jesus. As suas seus antigos mitos foram substituídos pelo cristianismo e se tornaram nações diferentes. É a luz de Cristo. É a luz de Cristo que ilumina todo homem. O cristianismo é de fato um processo de Deus. A gente às vezes fica vendo o pessoal aí falar contra a religião, contra isso. Olha, gente, nós não devemos subestimar o poder de Deus que se espalhou por meio da igreja, das religiões, do cristianismo institucional. Seja ele católico, seja ele protestante, seja pentecostal, neopentecostal, olha, Deus está fazendo coisas maravilhosas quando o nome de Jesus é proclamado. Deixa Deus fazer a coisa funcionar do jeito que Ele quer. Então Jesus é a luz do mundo. Jesus transformou o mundo. Mas não é apenas isso que a Bíblia ensina sobre Jesus. Esse é um texto que eu vou ler agora que a gente não sabe se é da boca de Jesus ou se é da pena do evangelista, se é um comentário do evangelista. Mas João capítulo 3, verso 19 diz: a condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Não é só a dimensão na história, no mundo, que manifesta a eficácia da presença de Jesus. Eu diria que a grande diferença de Jesus na história está naquilo que Ele faz no coração de cada ser humano. A experiência pessoal, a experiência individual com Jesus. Eu posso viver numa sociedade transtornada, mas se eu for impactado pela luz do Evangelho, se eu for impactado pelo conhecimento de Jesus, a minha vida se tornará luminosa. E essa luz de Cristo que vai refletir em mim, ela não será estéril, ela não será inútil. Por mais que ela possa ser tímida e frágil, ela vai começar a influenciar outras pessoas. Uma pequena luz. Lembrei agora do minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Let it shine, let it shine. É isso aí, temos que deixar brilhar a minha pequena luz. Porque se tem uma coisa que contagia, é a luz. Eu acho interessante como a gente dá mais valor às trevas do que... Mais valor não. Parece que a gente acredita mais na influência das trevas do que na influência da luz. Nós acreditamos mais na influência do mal do que na influência do bem. Quando começa a andar um menino gente boa com um menino carga torta, o que a gente sempre acredita que vai acabar acontecendo? Os dois vão virar carga torta. Vamos ser honestos.
É assim que a gente fala, isso aí não vai acabar bem. Olha, aquele menino é tão bom, aquele outro vai estragar ele. Por que a gente nunca acredita que o menino bom vai conseguir ajudar o outro a se tornar uma pessoa melhor? Por que é tão difícil a gente acreditar nisso? Vamos falar a verdade, principalmente se é o nosso filho, né? Se é o nosso filho gente boa, nós ficamos preocupados quando ele anda com o menino ruim. Aí a outra mãe do lado e lá fala, ai, graças a Deus, Deus colocou na vida do meu filho um menino tão bom. E a mãe do lado de cá, Senhor, afasta aquele menino do meu filho. E a mãe do lado de cá, Senhor, graças te dou por aquele menino que está andando com o meu filho. Aí fica aquela batalha de oração, né? Vocês entenderam? Ó, a nossa lógica, muitas vezes, é que o mal vai vencer. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a luz penetra e a luz irradia, e a luz começa a transformar o ambiente. Haverá pessoas que não vão se aproximar da luz, porque elas escolheram o mal. Mas para aqueles que estão em trevas, eles precisam da oportunidade de ver a luz. Eles só poderão sair das trevas se a luz brilhar para eles. Então as pessoas só vão ser iluminadas se nós apresentarmos Jesus. Se Jesus é a verdadeira luz que veio ao mundo, se Jesus é a luz do mundo, nós precisamos irradiar o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo, a mensagem de Cristo, o Evangelho de Cristo. Nós precisamos manifestar Jesus às pessoas. E é por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Quando Jesus disse, enquanto eu estou com vocês, eu sou a luz do mundo, é uma etapa. Depois a gente tem que seguir a lógica de Mateus. Vocês são a luz do mundo. Mas nós não temos luz própria, nós somos como a lua, nós apenas refletimos a luz. A verdadeira luz é o sol, a lua reflete, a verdadeira luz é Jesus, nós refletimos. Então, nós que amamos a Jesus, nós que amamos a luz, nós vamos nos aproximar de Jesus para que as nossas obras sejam manifestas. Quem ama as trevas faz as coisas às escondidas. Quem ama a luz faz as coisas às claras. Então eu quero partir para alguns aspectos práticos. O que é que nós, filhos da luz, devemos fazer? Nós, filhos da luz, seremos verdadeiros. Seremos sinceros. Seremos corretos. E diremos para as pessoas aquilo que nós realmente pensamos. Não com grosseria, não com estupidez, não nos metendo em questões alheias, sem que sejamos convidados a isso, mas quando falarmos, falaremos aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. Nós, como cristãos, seremos honrados nas nossas questões comerciais e pessoais e afetivas, enfim, os nossos relacionamentos serão relacionamentos construídos para o bem. Porque nós somos da luz, nós não fazemos coisas escondidas. A gente não faz fofoca por trás, a gente fala para a pessoa. É assim que todos nós nos comportamos aqui, não é? A gente não fica falando mal dos outros pelas costas, a gente chama o irmão e fala assim, olha, preciso falar uma coisa para você, aquilo que você fez não foi legal. Isso é crente. Crente é assim. Crente é aquele que chama um amigo e fala ali, no coração, olho no olho. Estou com você, mas nesse assunto aqui você podia melhorar. Isso é crente. É? Isso é crente. A gente é assim. E eu acho que vocês são assim. Vocês são, né? Deixa eu até beber uma água aqui enquanto vocês pensam aí. Às vezes eu pago pela minha sinceridade. Quem convive com mais tempo comigo sabe, não é? Alguns falam, o pastor é seco, o pastor fala mesmo. Mas olha, eu penso que Jesus era mais ou menos desse jeito. Como é que Jesus conversava com os discípulos dele?
Jesus era muito verdadeiro, não é? Eu prezo muito mais uma pessoa sincera e verdadeira do que alguém que pela frente te fala uma coisa e pelas costas te fala outra. Isso não é cristão. Isso não é. Quem é da luz faz as coisas na luz. Então a gente é da luz. A gente fala a verdade, a gente é sincero. E a gente reconhece quando erra, a gente pede perdão, a gente volta atrás, a gente se humilha. Isso é ser crente. Isso é ser crente. Quando eu estou certo, eu creio que estou certo, vamos discutir aqui. Se eu perdi, eu estava errado, então eu retrocedo, eu reconheço, eu corrijo, eu reparo o dano que eu fiz. Isso é ser crente. A vida com Jesus vai nos transformando. A vida com Jesus vai nos santificando. Aquilo que a gente faz quando está em público não é muito diferente daquilo que a gente faz quando está sozinho. Alguns dos nossos maus hábitos se manifestam quando a gente está só. Quando viaja o grupo de amigas, quando viaja o grupo de amigos, eles são diferentes do que quando as esposas estão juntas. A turma que viaja comigo não faz diferença. Se a mulher for junto, vai ser do mesmo jeito. Se não, eu não participo, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Vocês entendem? Então são coisas simples da vida. A forma como eu trabalho. Se o chefe está na empresa, meu comportamento é o mesmo, se ele está e se ele não está. A forma como eu administro o dinheiro é a mesma. A forma como eu trato dos meus negócios é a mesma. Enfim, a gente tem uma cara só, a gente tem um perfil só, a gente tem uma forma de trabalhar que é linear, que é reta, que é justa. O cristão é assim, a gente trabalha na luz. Tudo que a gente faz sozinho, a gente poderia fazer em público, tudo que a gente faz em público, a gente continua a fazer quando está sozinho. Se a minha esposa está comigo, eu me comporto de um jeito, se ela não está comigo, eu me comporto do mesmo jeito. Você pode me ver com aliança ou sem aliança. Eu uso muito aliança quando eu venho na igreja, porque as mulheres aqui vivem reparando se um dia eu estou sem aliança. Mas eu passo o dia em casa sem aliança. Só isso aqui já me incomoda, né? Então eu passo boa parte da semana sem aliança, até para não arranhar. Até porque eu lavo muita louça, né, amor? Então eu preciso ficar sem aliança. Mas eu sou fiel à minha mulher com aliança ou sem aliança? Não é isso aqui que faz de mim um homem fiel. Não é essa algema que ela me pôs aqui, né? Não. A fidelidade não depende de estar com aliança ou sem aliança, porque a aliança está no coração. É isso que é importante. Enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Nós andamos na luz. Mas a gente só consegue ser uma pessoa luminosa porque Jesus está com a gente. Não é uma luz própria. Eu queria sugerir a você que se tornasse uma pessoa melhor pela simples iniciativa de se aproximar de Jesus. É isso que o texto está dizendo. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Então a melhor maneira de você se tornar um ser humano melhor é aproximar-se de Jesus. Como é que você faz isso? É a receita básica. Ore. Converse mais com Jesus. Gaste mais tempo falando com Ele, perguntando inclusive para Ele o que Ele pensa das coisas, né? Compartilhe com Ele os seus sentimentos, as suas apreensões. A oração é uma forma de nos relacionarmos com Jesus. Talvez você ache difícil falar com alguém que você não está vendo. Tem hora que a gente parece meio doido mesmo quando a gente fala sozinho, mas a gente não está falando sozinho, a gente está falando com Ele. E Ele está ouvindo. Cuidado só quando você faz isso no carro. Se você parar no semáforo e estiver orando assim em voz alta, com os vidros fechados, aí o cara do lado olhar, você finge que está cantando, dá uma disfarçada assim. Mas olha, fique tranquilo, Jesus está te ouvindo. Jesus está te ouvindo.
Então a primeira receita é ore mais. Ore. A segunda dica: ande com pessoas que se parecem com Jesus mais do que você. Ande com pessoas melhores. Ande com pessoas que já conhecem Jesus, já estão na estrada há mais tempo. Eu sei que alguns pensaram que ia falar leia mais a Bíblia, né? Mas a Bíblia que a gente lê mais não é o texto. A Bíblia que a gente lê mais são as pessoas. Você vai conhecer mais Jesus por meio de pessoas do que por meio dos textos. Parte da dificuldade que a gente tem é que às vezes o texto não bate com as pessoas. A Bíblia que a gente lê não está nas pessoas. Aí nós fomos uma comunidade que lê o texto e vive, as pessoas vão olhar muito mais para nós, como pessoas. Então, assim, Jesus mandou perdoar. Perdoa. Como é que você consegue perdoar alguém que te fez mal e você não está conseguindo perdoar? Com quem você vai conversar? Vai conversar com alguém que sabe perdoar. Ele vai te explicar qual é o caminho. Então, quando você anda com alguém que é manso, quando você anda com alguém que é humilde, você fica mais humilde. Quando você anda com orgulhoso, pode ser que você fique mais orgulhoso. Quando você anda com mentiroso, você participa de um campeonato de mentira, mas quando você anda com honesto, você aprende a ser honesto. Você está entendendo? Anda com pessoas melhores que você vai se tornar uma pessoa melhor. Anda com pessoas que conhecem melhor a Jesus. Então é o seguinte, é aquela história do filho ruim e o filho bom. Vamos ajudar quem está mais longe no caminho, mas vamos trazer todo mundo junto. O rebanho caminha junto. O pastor nos conduz. Jesus é o nosso pastor, Jesus vai nos conduzindo num processo de aperfeiçoamento. Então deixa Jesus iluminar você. Quando você orar, você vai ver quem você é. E quando você pedir ajuda, Jesus vai te apontar onde encontrar ajuda. Às vezes é uma obra dele em você, às vezes é o Espírito Santo que vai fazer tudo sozinho, às vezes ele vai ter que usar pessoas. Mas o caminho é esse. Então é oração, relacionamento com Jesus, relacionamento com pessoas, relacionamento com as Escrituras. Você vai se tornando cada vez mais luminoso. Eu queria que vocês se conhecessem mais. Tem tanta gente boa aqui na igreja. Tem tanta gente que vocês não conhecem direito, mas, puxa vida, como a vida deles me estimula. Às vezes a gente fica destacando as pessoas problemáticas, mas olha, nós somos muito mais pessoas saudáveis. Nós somos muito mais casamentos saudáveis. Nós somos muito mais bons filhos e bons pais. Nós somos muito mais pessoas bem-sucedidas naquilo que fazemos. É que às vezes a gente fica olhando para um e para outro que dá uma caidinha. Mas vamos ajudar esse que falhou, vamos ajudar esse que caiu, porque nós somos a maioria dos que estão no caminho certo. A gente está indo muito bem. A gente está indo muito bem. Eu olho para os jovens e eu fico animado, eu tenho esperança dessa nova geração que está surgindo. Eu olho para os adolescentes, gente, nós temos adolescentes aqui que são meninas e meninos de Deus, me trazem muita alegria. Vamos nos animar, porque a gente está no caminho certo. Jesus está nos iluminando. Ele é a luz do mundo lá fora, mas Ele é a nossa luz. E a nossa vida reflete a Cristo. Que nós sejamos uma igreja luminosa, porque não vai haver mais uma Jerusalém para onde as pessoas irão aprender a justiça de Deus. O Apocalipse diz que a nova Jerusalém desce do céu. E sabe o que é a nova Jerusalém que desce do céu? Aqueles que vêm com Jesus lá de cima para se encontrar com aqueles que sobem daqui. A Nova Jerusalém não é uma cidade. A Nova Jerusalém é um povo. Somos nós. A noiva ataviada e adornada não é uma cidade bonita.
A noiva do Cordeiro é a igreja. E a igreja é apenas gente. Então a luz que guiará as nações é gente que conhece Jesus. Tá bom? Que cada um de nós tenha essa consciência. Que Cristo é a luz do mundo e que nós refletimos a luz dele. Amém? O regente, você consegue tocar o Brilha Jesus? Bora lá. Patrícia, pega a letra aí do Brilha Jesus. Consegue, baixista? Bora lá. Isaac, se vira no violão. Cadê a banda? Vem todo mundo. Quem sabe essa música pode vir cantar também. Brilha Jesus, dá vontade de puxar o pessoal da Expressão de Vida para fazer o gesto, né? Se tivesse alguém aí para fazer o gesto do Brilha Jesus. E aí, Débora, vamos arriscar? Cadê Suelen, Débora? Tamara sabia, você fez Brilha Jesus na Expressão de Vida, não vem não, isso é desse tempo. Rosane fazia Brilha Jesus. Vamos orar? Depois a gente canta? Vamos ficar de pé, vamos orar. Os reinos deste mundo vão passar, Senhor. As grandes cidades desse mundo talvez deixem de existir. Assim como a Roma imperial, Nínive, a grande Babilônia, a grande Pérsia, Senhor. Estas coisas ficaram no passado sepultadas pela areia do tempo. E os impérios de hoje, Senhor, também se sucedem. Grandes potências se levantam e depois se recolhem, Senhor. A França de Napoleão, a Inglaterra da Rainha Vitória, Senhor. Os grandes reinos vão sendo suplantados, Senhor, e vão sendo superados. Os homens passam e a glória que eles constroem, Senhor, não dura tanto tempo. Mas nós cremos que um carpinteiro da Galileia era o Filho de Deus. Morreu, ressuscitou, foi para o céu. E nós cremos que Ele sim tem um reino eterno, um reino que não passará. Ele sim vive eternamente. O seu nome está escrito por toda a eternidade como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é em Jerusalém que nós encontraremos a justiça, Senhor Jesus, mas é em Ti. Não é de Jerusalém que virá a paz para o mundo, mas é do Senhor, o Príncipe da Paz. Não é em um lugar que o Senhor regerá as nações com cetro de ferro, mas à destra de Deus onde estás. Daí o Teu reino se expande, Senhor. E aqui estamos nós para proclamar que o Teu reino é eterno, que o Teu poder é sem fim, que o Teu governo é de geração em geração. Mas antes de iluminares o mundo, Senhor, ilumina-nos. Ilumina a cada um de nós, Senhor. Mostra o nosso coração para nós mesmos, Senhor. Mostra os nossos pecados a nós mesmos. Se há inveja em nós, se há avareza, se há amargura, se há mentira, se há engano, Senhor. Se há desonestidade em nós. Senhor, se há em nós obras reprováveis das quais nos envergonhamos, ajuda-nos, Senhor, a nos redimirmos, ajuda-nos, Senhor, a nos purificarmos, ajuda-nos, Senhor, a nos aperfeiçoarmos, a abandonarmos as más obras,
a repararmos o dano, Senhor, a corrigirmos o mal que fizermos, a pedirmos perdão, a nos retratarmos. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos seres humanos mais assemelhados a Jesus Cristo. Ilumina-nos, Senhor, na nossa falta de virtude, mas também nos ilumina no caminho da paz, nos ilumina no caminho da justiça, nos ilumina no caminho da verdade, nos conduz em um caminho de santidade, Senhor. Que cada um de nós saiba guardar o próprio corpo como habitação do Espírito Santo. Que cada um de nós saiba cuidar de si, cuidar dos seus pensamentos, cuidar de suas palavras, cuidar de suas ações. Que cada um de nós seja fiel e seja leal, não só ao Senhor, mas leal aos compromissos que assumimos, com nossos pais, com cônjuges, com filhos. Senhor, que nós sejamos cidadãos de excelência, que nós sejamos exemplo de conduta. Inspira-nos, Senhor, a uma vida de santidade, retidão, justiça, piedade, para que possamos, sim, dizer que Jesus é a nossa luz e que nós queremos brilhar como Ele, para a glória dEle e para nosso próprio bem, Senhor. Porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, nos purifica de todo pecado. Ajuda-nos a andar na luz, Senhor, para a Tua glória. Amém?